Vê se agora está gravando, por favor. Ah, ok. Então podemos voltar? Ah, Professora, oi, oi. agora você está escutando? Tô, Daniel, tô. Sim, não, é que antes a gente estava tentando falar com você, mas parece que ele não estava escutando a gente, entendeu? Não. O que será que houve? Não estava. Ah, não sei, por acaso o seu som devia estar bloqueado, a saída do seu som no notebook, alguma coisa assim. Mas vem cá, vocês não estavam ouvindo há muito tempo? Não, a gente está Não, te ouvindo e te vendo o tempo todo, mas você não estava ouvindo a gente, entendeu? Não, tá ok, tá. E a questão da gravação, vocês identificaram quando? logo no Aqui início, tem, pessoal. Então não depois. tinha visto não, mas falaram que tem uns 3 slides mais ou menos, assim, que você está falando já. Percebeu? Ok. Então tá. Eu vou retornar à aula, depois eu vejo a gravação. Se ficou ruim, eu faço novamente, tá? Vamos dar continuidade à aula e vocês não se preocupem que se ficou alguma coisa faltando, eu gravo de novo, tá? Ok? Ok. Então tá. É, Então, eu estava falando a respeito do quadro clínico. Então, vocês, além da questão do aumento dos eventos tromboembólicos, intolerância ao calor, aumento da sudorese, então é aquele paciente que, de repente, ah, era uma pessoa que tinha uma tolerância ao calor, digamos assim, normal, aumenta, e começa a não tolerar tremor fino de extremidade, a fraqueza muscular proximal, hiperreflexia e alterações psiquiátricas que, assim, muitas vezes são bem evidentes, podendo até, em alguns casos, desencadear alterações, doença psiquiátrica que, por acaso, o paciente tinha, então pode se agravar ou abrir um quadro, né? Hiperdefecação nas mulheres, hipermenorragia ou irregularidade menstrual. E aí a gente vai falar um pouco a respeito da tireotoxicose apática, tá? O que é a tireotoxicose apática? É o quadro clínico que ocorre na pessoa mais idosa. Então, todo aquele quadro clínico de sinais adrenérgicos, né? Aquela coisa de agitação psicomotora, sudorese, taquicardia, aumenta a sensibilidade ao calor, mas principalmente aquela agitação psicomotora, né, que é o que mais chama a atenção, aqueles tremores finos de extremidade, né? Na pessoa mais idosa, não se observa isso. Então, é o que se chama, denomina de tireotoxicose apática. E nesses pacientes, o que predomina são os sintomas cardiopulmonares. Então, aquelas fibrilação atrial, taquicardia, outras taquiarritmias, podendo levar a insuficiência cardíaca importante, edema importante. Então, isso daí aquele paciente que está sempre cansado, está desanimado, né? É, e tem praticamente evidente mais os sintomas cardiopulmonares, né? Então, a isso se dá o nome de tireotoxicose apática, e é muito importante vocês saberem diagnosticar esses pacientes, né? Então, ao contrário do que a gente vê no mais jovem, pode haver depressão, né? E não tem, como eu já falei, aqueles sinais clássicos de hiperatividade adrenérgica. E uma outra coisa, pessoal, em geral, esses pacientes eles têm ou um bócio pequeno ou então não tem bócio, né? Então, vejam bem, o quadro clínico é bem diferente na pessoa idosa do que no paciente mais jovem, tá?
Professora, Pois não. Oi, Leonardo. como que o hipertireoidismo altera o ciclo menstrual? Como que altera? Você diz fisiopatologia? E também o quadro clínico também é de fluxo aumentado? É. Você pode ter tanto o fluxo aumentado, quanto pode ter o fluxo diminuído e alteração também no ciclo, no sentido dos ciclos serem mais curtos ou até mais longos. Agora, realmente, a fisiopatologia, eu vou ter que ver, eu fico devendo. Tá? Alguma outra Tá bom, pergunta? obrigado. Nada. Alguma outra pergunta? Não? Então, vamos prosseguir. Então, prosseguindo. Professora, dá licença. Claro. Hoje, na hora da apresentação do Itabai, um dos meus temas era em relação ao hipertireoidismo. E eu tirei essa dúvida com a outra professora. Ela me falou que tinha em relação dos hormônios diretos da tireoide de atuarem no próprio ovário. Ela me deu essa resposta, porque eu também tinha apresentado essa dúvida. Ah, legal. Sobre o próprio ovário, não sobre o eixo hipotálamo-hipófise? Isso, sobre o próprio ovário. Tá bom. Legal, valeu, obrigada. Tá? Então, vamos lá. Mais algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial entre para você poder saber a etiologia do teu paciente, né? Que, como eu falei para vocês, o importante é vocês fazerem o diagnóstico correto da etiologia para poder tratar adequadamente, né? Tá? Porque o tratamento, por exemplo, da doença de Graves é um, o tratamento do bócio multinodular tóxico é outro, e da tiroidite é outro completamente diferente. Então, diante de um quadro de tirotoxicose, é importante você fazer o diagnóstico diferencial para você poder identificar a causa e aí você tratar corretamente, né? Então, não é que rotineiramente não se faz a captação com radioiodo, né, que seria a cintilografia. Mas eu acho que é importante vocês, pelo menos, entenderem como é que seria, porque quando você imagina a captação, você está entendendo a fisiologia, né, desse eixo hipotálamo hipofisário. Então, veja bem, se você tem uma captação de iodo aumentada, você está diante ou de um quadro de doença de Graves, ou de um bócio multinodular tóxico, ou de um adenoma tóxico, de uma doença trofoblástica. Por que uma doença trofoblástica? Porque na doença trofoblástica você tem aumento da produção do beta-HCG, e como a gente já viu lá naquela primeira aula de fisiologia, o beta-HCG ele tem uma ação semelhante ao TSH, né? O adenoma de hipófise produtor de TSH, você também vai ter uma captação elevada de iodo, né? E aí, então, você vai ver a glândula captando, você vai mais iodo, e resistência aos hormônios tiroidianos, que é um problema periférico, né? A resistência aos hormônios tiroidianos é algo que se dá a nível periférico. Já as causas que cursariam ou cursam com captação diminuída por parte da glândula, então é a tiroidite, os vários tipos de tiroidite, a tireotoxicose iatrogênica, que é aquela em que a pessoa está tomando o hormônio tiroidiano uma dose em excesso, ingestão, que é mais ou menos a mesma coisa que a ingestão factícia, né? Estruma ovário, quer dizer, quando você tem no ovário tecido tiroidiano, então ele capta
mas não é a tireoide que capta, tiroidite aguda, ou casos extremamente raros de metástases de carcinoma folicular de tireoide. Então, vamos falar a respeito da doença de Graves, que é a causa mais comum de hipertiroidismo, né? Cerca de 80% dos casos. A prevalência é em torno de 1%, meio a 1% da população. É muito mais comum em mulheres do que em homens. É uma doença de uma faixa etária mais jovem, em torno de 20 a 40 anos. Quando é a principal causa de hipertiroidismo em criança ou adolescente e é de origem autoimune, né? E qual é a causa da doença de Graves? Em primeiro lugar, você tem que ter, quer dizer, a paciente tem que ter uma predisposição familiar, né? Quer dizer, ela é herdada geneticamente com esses genes que são os que já estão identificados. Então, primeiro, a predisposição genética. Depois, nós sabemos que tem muita influência de fatores ambientais. E aí, por exemplo, estresse, né? Um grande trauma, um estresse muito grande, desde que o paciente tenha o fator, a predisposição familiar e o sistema imune também, ele pode desencadear um quadro no caso de doença de Graves, né? A ingestão de iodo em excesso está associado a esse tipo de infecção, que é a Yersinia enterocolítica, a determinados medicamentos, geralmente que são esses que são mais ricos em iodo, como a gente já viu, quer dizer, amiodarona, lítio, e tabagismo, que é um forte fator ambiental ligado à doença de Graves. Então, qual é a patogênese dessa doença? É a produção dos anticorpos estimuladores de receptor do TSH. Então, o receptor de TSH que tem na glândula tiroidiana, ele é estimulado por esses anticorpos, né? Então, é o TRAB, que é o anticorpo que se liga ao receptor na célula tiroidiana. Se ligando, esse receptor esse anticorpo é um anticorpo estimulador, e aí começa a haver uma secreção excessiva de hormônio tiroidiano. Bom, então, se você tem uma secreção excessiva devido a esse estímulo, a esses receptores na glândula tiroidiana, você vai ter um quadro de hipertiroidismo, tem um bócio difuso, tem um T3 e um T4 aumentados, o TSH suprimido, ok? Tá certo? Até aí eu acho que não tem dúvida nenhuma. E eu peguei essa figura, eu peguei no Google mesmo, na internet, mas que eu acho que é bem ilustrativa, e eu acho que às vezes a gente vendo ajuda a memorizar, né? Então, vejam bem, a questão que eu falei do bócio difuso, esse daqui seria o tamanho normal da glândula tiroidiana. Então, você tem um bócio difuso, um aumento de toda a glândula. Isso daqui, que vocês veem aqui, é a histologia normal da tireoide. E aí, aqui você vê aquele colóide inchado, gordo, cheio de hormônio tiroidiano, né? Então, esses folículos bem hiperplasiados e hipertróficos, você repara a diferença de tamanho dos folículos tiroidianos, né? Então, isso aí é uma coisa bem evidente. E as alterações oftalmológicas, e o que a gente pode ver aqui, que é o que é característico da doença de Graves, é essa infiltração retroorbitária,
né, de tecido mixedematoso. Então, mais uma vez, a presença de bócio difuso. Quando você examina esse paciente, se você colocar a mão em cima da glândula tiroidiana, você pode e vai sentir muitas vezes um frêmito, né? Se você colocar o esteto, você vai ouvir um sopro, pode, né? Naqueles casos em que você tem um bócio grande, você vai sentir tanto o frêmito quanto vai sentir, quanto vai ouvir o sopro. E aí você, então, tem na cintilografia, se você fosse fazer ou for fazer, aquele aumento difuso da glândula tiroidiana, né? Então, a doença de Graves, a oftalmopatia de Graves, melhor dizendo, né, é aquele aumento do volume retroorbitário por deposição de gordura retroorbitária, que é aquilo que eu mostrei naquela imagem. Isso leva a um aumento da pressão, né? E aí, então, você tem aquela protusão do globo ocular, que é a exoftalmia. Com essa protusão, então, também ocorre uma diminuição da drenagem venosa, então tem um edema periorbitário, o edema conjuntival, e ocorre um processo também inflamatório devido a essa, tanto a proptose quanto a diminuição da drenagem venosa. Então, eu vou andar um para frente e depois eu volto um pouco, tá? Então, seria esse olhar daqui, reparem aqui, ó. Então, o que você vê? Você vê aqui uma hiperemia bastante importante, aquela olhar assustado, né? Um edema, né? A quemose aqui não dá para, aqui dá para a gente ver bem, né? Agora, eu vou voltar a um slide que eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte: existem outros sinais oculares, que é a retração palpebral, que não pode, não deve ser confundida com a exoftalmia, tá? Que é essa retração palpebral. Então, assim, a retração palpebral faz com que o olho fique mais aberto, digamos assim, né? Então, clinicamente, como é que você vai avaliar? Através do sinal de lead lag. O que é isso? Então, você pede para o paciente olhar para baixo, né? E ocorre um atraso nesse fechamento da pálpebra. Então, como você vê aqui, o paciente olhou para baixo, né? E não ocorre aquele que seria o normal da pálpebra superior vir junto. Então, isso daí se chama o sinal de lead lag. O sinal de lead lag, que é dado por essa retração palpebral, não ocorre apenas na doença de Graves, tá? Ela ocorre também em outras causas de tirotoxicose. Agora, a oftalmopatia de Graves, então, você tem o sinal do lead lag, que é a retração palpebral, e mais esses sinais inflamatórios, a proptose, né? Pode ter também paralisia de músculo extraocular. Então, isso é o que caracteriza a doença de Graves, a oftalmopatia de Graves. Tá? É a proptose, e não simplesmente a retração palpebral. Deu para entender? Tá. Ninguém falou, então acho que Eu sim, professor. Legal, tá? E um dos grandes fatores de risco para a oftalmopatia de Graves é exatamente o tabagismo. Ele é muito mais frequente, esse tipo de anormalidade mais grave, que é a exoftalmia, ela
é muito mais frequente nos tabagistas, mais grave e melhora sensivelmente com a parada do hábito de fumar. Uma outra alteração que faz parte do quadro da doença de Graves é exatamente o mixedema pré-tibial. É relativamente raro, né? Em geral, vem associado à oftalmopatia e constitui nesse espessamento, principalmente na área pré-tibial, por depósito de mucopolissacárides. Né? Uma outra alteração que pode ser encontrada, mas também não é muito comum, é exatamente essas alterações na unha que vocês estão vendo aqui. Então, unha em vidro de relógio, né? Isso daí é uma outra alteração que você pode observar, mas também não é tão comum. E aí, como é que é feito o diagnóstico laboratorial? TSH suprimido, T4 livre, quando está aumentado, é diagnóstico clínico, quando está normal, é subclínico. E o T3, ele é o primeiro hormônio tiroidiano que aumenta na doença de Graves. Então, às vezes, você tem o TSH suprimido, ainda um T4 livre normal, mas você já tem também o T3 aumentado. Né? Quando você tenha dúvida em relação ao diagnóstico da tireotoxicose, chega o paciente para você, por que, com um quadro de tireotoxicose, traz o exame laboratorial? Atualmente, é muito comum mesmo, o paciente já chegar no consultório do médico com um monte de exame. Então, ele chega, por exemplo, com um TSH suprimido, e aí você, então, vai querer diagnosticar qual é a causa desse TSH suprimido. Digamos que o paciente não tenha um quadro clínico característico, não tenha exoftalmia, não tenha nenhuma daquelas outras anormalidades, você, então, vai muitas vezes precisar lançar a mão do TRAB, né? Apesar de que, na prática, o TRAB, na prática, nós não precisamos, muitas vezes, de usar o TRAB para o diagnóstico. O TRAB vai ser bastante útil durante o tratamento, principalmente para saber se o paciente pode parar de tomar o antitiroidiano ou não. Né? Então, para saber se o paciente tem risco de recidiva ou não, aí, então, é quando a gente necessita ou é mais útil a dosagem de TRAB. Né? Então, os componentes que você pode encontrar na doença de Graves é o bócio difuso, a oftalmopatia, o mixedema pré-tibial ou a acropatia. Né? Agora, vocês têm que ter sempre em mente o seguinte, isso daí é muito, 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 muito importante. A doença de Graves, por ser uma doença autoimune, ela tem tendência à recidiva e remissão. Tá? Então, isso daí é importante ter em mente isso. Eu vou repetir. É uma doença que pode ter recidiva ou pode ter remissão espontaneamente. Bom, diante, então, de um paciente com diagnóstico de doença de Graves, você não vai ficar sentado esperando, vamos ver se essa paciente vai remetir, como é que eu vou dizer? Não sei. Se o quadro clínico vai sofrer remissão espontânea, né? Você realmente vai precisar tratar o paciente, até porque vocês já viram que é uma doença que consome, né, o paciente, leva a arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca,
edema, enfim, osteoporose, osteopenia, sarcopenia, enfim, é uma doença que pode ser muito, muito grave, né? Então, você precisa tratar. Quais são as opções de tratamento que existem para a doença de Graves? O que nós mais usamos são as drogas antitiroidianas, mas também pode ser usado o iodo radioativo e a cirurgia. E aí você vai ter que discutir com o paciente, nós vamos ver agora quais são as indicações e contraindicações de cada uma dessas opções terapêuticas. Então, vamos ver quais são os riscos e benefícios de cada uma dessas opções que você tem para o tratamento da doença de Graves, e o ideal é que você discuta com o paciente essa vantagem, desvantagem, o efeito colateral, o benefício dessas opções. Em criança, tá? Normalmente, a gente dá preferência à droga antitiroidiana, em primeiro lugar, em segundo lugar, a cirurgia, e o iodo radioativo é a última opção. Então, aqui nesse quadro, é um quadro tirado de um trabalho, de um paper que a gente gosta muito e recomenda, que é da Clínica Mayo, que fala a respeito do tratamento com as drogas antitiroidianas, com o iodo radioativo e a cirurgia. Então, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Então, o mecanismo de ação das drogas antitiroidianas é bloquear a tireoperoxidase, né? O iodo radioativo é destruir pela radiação aquele folículo tiroidiano, e a cirurgia, obviamente, que é retirada do tecido, né? Você tira a glândula tiroidiana. Então, entrando um pouco mais em detalhe, nesse esquema daqui, vocês têm a ação das drogas antitiroidianas, metimazol e propiltiracil, que são as duas tionamidas que existem. Lembrando a vocês, então, aqui está o iodo vindo pela circulação, aqui está a célula folicular e aqui está o coloide, ok? Então, aonde que age o metimazol e o propiltiracil? Age exatamente tanto nesse processo de oxidação quanto no processo de organificação do hormônio tiroidiano. Então, ela vai agir aqui, e o propiltiracil, ele também possui uma ação periférica, que é a diminuição da conversão de T4 em T3. Tá? Ok? Isso daí é tanto o propiltiracil quanto os beta-bloqueadores. Só para ver se vocês estão acordados agora, depois do almoço. Alguém é capaz de, baseado no que vocês estão vendo aqui, qual seria a maior indicação, só baseado nesse mecanismo de ação? Qual seria a maior indicação do uso do propiltiracil contra o metimazol? Gente, ninguém quer escrever nada aqui. Doença aguda? Perfeito, exatamente, tá? Exatamente. Doença aguda ou numa emergência. Então, se você tem um paciente que está numa crise tireotóxica, né? Que é uma doença, que é uma complicação da tireotoxicose, você precisa tirá-lo rapidamente, né? Então, uma das principais indicações é exatamente quando você precisa de uma ação mais imediata. Mas a gente vai ver daqui a pouco, né, que o propiltiracil tem outras restrições, mas isso daqui é nessa situação, por exemplo, crise tireotóxica, você tem que lançar a mão do propiltiracil.
Em relação... Professora, Pois não, diga. só uma outra dúvida. Em relação à remissão, tem algum prazo ou cada caso é um caso? Um tratamento você vai acompanhando para fazer a remissão ou você tem um tempo padrão? É 3 meses, 6 meses, um ano? Não, olha só, remissão espontânea, tá? Não tem prazo determinado, né? Remissão espontânea. Agora, a remissão pelo tratamento, Ronald, deixa eu adiantar, então, geralmente ocorre 1 mês e meio após o início do tratamento, tá? Ok? Ok, perfeito. Obrigado. Nada. Então, vamos ver como é que a gente vai tratar um paciente com doença de Graves. A droga de escolha é o metimazol, porque o propiltiracil ele tem mais efeitos colaterais, inclusive efeitos colaterais graves. Não pode ser tomado em dose única ou em 2 vezes, ele tem que ser tomado em 3 vezes ao dia, tá? E principalmente porque ele tem mais efeitos colaterais e efeitos mais graves, né? Por isso que a droga de escolha, na maioria dos pacientes, é o metimazol, né? Agora, em relação à dose, a dose vai depender do grau de tirotoxicose que esse paciente apresenta, ou de hipertiroidismo. Então, quando o paciente tem um hipertiroidismo leve, se usa 5 a 10 miligramas por dia. Quando o hipertiroidismo é moderado, 10 a 20, e nos quadros mais severos, de 20 a 40 miligramas por dia. Tá? E aí, quando você precisa de uma dose mais alta, como aqui, acima de 20 miligramas, aí você precisa dividir a dose e não pode ser administrada em dose única diária, né? Aí, geralmente, a gente divide de manhã e de noite, em 2 vezes ao dia, né? Agora, o uso recomendado é que seja por tempo prolongado. 1 ano e meio a 2 anos é o que é recomendado para evitar a recidiva, principalmente naqueles pacientes que têm oftalmopatia. Quando você vai prescrever uma tionamida, seja o propiltiracil, seja o metimazol, você precisa alertar o paciente, e você mesmo precisa estar atento aos efeitos colaterais da droga, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês às reações graves, né? Não vou nem falar muito das reações leves, mas vejam aqui, a granulocitose é uma reação muito grave. Está certo que não ocorre com muita frequência, mas realmente é uma complicação muito grave. Necrose hepatocelular também é muito grave. E hepatite colestática também. Os outros efeitos, que são os efeitos mais leves, né? Então, artralgia, que é relativamente comum, algumas erupções cutâneas, aí até eu tive recentemente uma paciente que teve muita erupção cutânea, muita. Intolerância gástrica, eu não realmente, apesar de que está descrito com certa frequência, na minha experiência eu não vejo muito. Prurido, essa paciente que teve erupção cutânea, ela teve muito prurido. E outros efeitos, como queda de cabelo, diminuição do paladar, também podem ocorrer, né? Mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, principalmente a essas alterações mais graves, a granulocitose e as complicações hepáticas. Por quê? Porque você precisa alertar o paciente que, se ele tiver algum sinal, por exemplo, a granulocitose muitas vezes
pode dar um quadro sugestivo de uma amidalite ou de uma faringite. Então, você precisa alertar o paciente que, se ele tiver isso, você já dá para o paciente um pedido de um hemograma e orienta o paciente assim: olha, se você sentir alguma coisa de diferente, imediatamente você vai suspender a droga e você vai fazer o hemograma, e pode também deixar um pedido de provas de função hepática com esse paciente, né? Tá? Bom, perdão. E como é que você vai acompanhar esse paciente? Você vai acompanhar principalmente com a dosagem de hormônio tiroidiano. Por quê? Porque o TSH ele pode ficar suprimido ainda durante muitos meses. Então, não adianta você acompanhar com o TSH. Principalmente o primeiro retorno, não adianta. Pede só o hormônio tiroidiano. Né? Depois, então, você vê quando é que começa a normalizar o TSH. E aí, as tionamidas, seja se você optou pelo propiltiracil, seja o metimazol, você começa com uma dose que a gente chama uma dose de ataque, que é aquela dose que eu mostrei para vocês, que vai de 5 a 40, dependendo da gravidade. Quando o hormônio tiroidiano normaliza, entrou na normalidade o T4 livre, e se for o caso também o T3, você começa a reduzir a droga, a tionamida que você prescreveu, tá? Então, repetindo, você começa com aquela dose que foi mostrada naquele slide, né? Que é uma dose menor se o hipertiroidismo for leve, numa dose maior se o hipertiroidismo for grave. Você acompanha com a dosagem de T4 livre. Quando o T4 livre normaliza, aí você vai passar a diminuir a dose de tionamida e vai manter esse tratamento durante, em média, 18 meses, 24 meses, enfim, manter durante um tempo bastante prolongado, exatamente por ser uma doença de origem autoimune com tendência a ter recrudescimento da doença. Então, isso aí já é uma coisa muito bem estabelecida na literatura, que se você suspender precocemente, muito maior risco esse paciente tem de ter uma recidiva do quadro. Isso daí ficou bem claro, pessoal? Professora, Diga, Débora. quando a senhora fala em reduzir a dose, como é que eu faço esse parâmetro de redução de dose? Bom, aí vai depender. Não existe, isso aí não tem uma coisa padrão, tá, Débora? Não tem dizer assim, você diminui pela metade. Em parte, é claro que se você estiver dando uma dose muito baixa, por exemplo, 5 miligramas, que é metade de um comprimido de 10 ou um comprimido de 5, que às vezes é difícil de encontrar, você vai diminuir para meio comprimido. Não tem uma... E aí você vai acompanhar esse paciente, Débora. Não tem uma regra pré-estabelecida. Você vai diminuindo, em geral, começa diminuindo 30%, mas aí, quando você está usando, por exemplo, 10 miligramas, você não tem como você diminuir 30%, né? Então, vai assim, mais ou menos no tato, né? E no que você tem em termos de opção de posologia disponível no mercado. Tá? Eu sinto muito, mas não tem uma receita assim de bolo, digamos assim, depois você passa para metade da dose, não tem. E como eu já falei, tá, Débora? Ok? Mais alguma pergunta? E aí eu vou reduzindo até depois de 1 ano, 2 anos, para eu retirar a medicação. Eu vou reduzindo gradualmente? Não, em geral, não, Débora. Em geral, a gente reduz
a metade ou um terço da dose, e aí esses pacientes se mantêm eutiroidiano, você acompanha, esses pacientes têm que ser acompanhados, né? E aí, como eu disse para vocês, você vai pedir, aí você vai acompanhando com TSH e T4 livre, ou só com T4 livre. E aí, quando você completa 18 meses, Débora, você pede o TRAB. Se o TRAB ainda estiver alto, deixa por 2 anos. Existem autores que preconizam que, se depois de 2 anos ainda tiver TRAB positivo, você deixa para o resto da vida aquela dose baixa de tionamida. Tá? Que mais que eu posso acrescentar? Basicamente é isso. Então, esse aqui é uma das grandes importância do TRAB. Ele auxilia muito na tua retirada ou não do antitiroidiano. Tá? Então, continuando. Como eu já disse, o metimazol é a droga de escolha, exceto em crise tirotóxica, né, que a gente já viu, e no primeiro trimestre da gestação, que é realmente aqui o propiltiracil tem menos efeito teratogênico do que o metimazol. Tá? Então, exceto nessas 2 situações, primeiro trimestre da gestação e crise tirotóxica, que é quando você vai optar pelo propiltiracil, nas outras situações você vai usar o metimazol. Tá? Então, muitas vezes você precisa também lançar a mão de tratamento sintomático. Né? O paciente está muito sintomático e, se você for tratar apenas com o antitiroidiano, com a tionamida, o paciente, quer dizer, você vai deixar o paciente sofrer, talvez desnecessariamente. Então, você pode e muitas vezes deve ajudar usando beta-bloqueador. O beta-bloqueador mais usado é o propranolol, em doses altas. Você veja aqui, 10 a 40 miligramas, 3 a 4 vezes ao dia. Tá? Quer dizer, a gente usa até 160 miligramas, porque nessa dose alta ele também bloqueia a conversão periférica de T4 em T3. Que nem o propiltiracil, que eu mostrei para vocês naquele slide, o beta-bloqueador também tem, quando em dose muito alta, essa ação de bloquear a conversão periférica. Podem ser usados também outros beta-bloqueadores, atenolol, metoprolol, nadolol, esmolol, mas realmente o que mais se usa é o propranolol, é o mais usado. Né? Então, nós falamos a respeito do tratamento com droga. Como eu disse lá há um tempinho atrás, existem outras opções. Uma delas é o tratamento com iodo radioativo. Até há relativamente pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, era o tratamento de escolha, né? Mas eles estão deixando um pouco de lado a ser o tratamento de primeira linha com iodo radioativo. Né? Quais são as vantagens do iodo radioativo? Em primeiro lugar, é um tratamento barato, eficaz, né? No entanto, o problema é que ele troca uma doença por outra. Né? Você tira o paciente do quadro de hipertiroidismo e leva o paciente a um quadro de hipotiroidismo. Quando é usada uma dose muito alta, pode haver uma fase de tiroidite actínica e o que talvez seja um problema mais grave, né, que é o agravo da oftalmopatia. Né? Não pode ser usado em gravidez, obviamente, amamentação, ou quando o casal deseja engravidar nos próximos 6 meses, e não dá para você usar
e em bócio muito volumoso, né? Porque aí você vai ter uma tiroidite actínica com certeza. Então, você não está indicado em bócio muito volumoso e, obviamente, se pode agravar a oftalmopatia, você não vai usar o tratamento com iodo. E o tratamento cirúrgico, quando é que ele está indicado? Principalmente, a maior indicação é quando você tem um bócio muito volumoso, que está levando a sintomas compressivos, né? Ou quando, por qualquer motivo, você tem uma suspeita de malignidade, ou então quando o paciente não conseguiu controlar com uma tionamida ou teve um efeito colateral grave. Então, digamos, uma paciente que fez a granulocitose, né? Você não vai tentar de novo reintroduzir uma tionamida, né? Né? Então, é preferível você pensar numa cirurgia, né? Quando o paciente não aceita, por qualquer motivo, o iodo, ou quando o paciente prefere. Tem gente que prefere, não, eu quero operar, quero me livrar logo disso, tudo bem, tá? Obviamente que se você faz a tiroidectomia total, você cura a doença de Graves, você cura a tirotoxicose, mas, obviamente, você vai levar o paciente ao hipotiroidismo. É aquela coisa, você trocou uma doença pela outra, né? E existem as complicações inerentes da própria cirurgia, então, hipopara, né, que pode ocorrer, lesão de nervo recorrente. Se o paciente não foi bem preparado, pode fazer uma crise tireotóxica, que é uma complicação grave, né? Então, isso daí tudo são coisas que precisam ser levadas em consideração. Antes de eu partir para o caso clínico, deixa eu rapidamente aqui fazer a chamada, tá? Ok? Então, vamos lá. Eu vou começar. Ana Carolina. Presente. Anilcio Teixeira. Brenda. Presente. Bruna Fernandes. Carolina Barbosa. Presente. Carolina Barbosa presente. Charles ainda Presente, professora. tá. Clara Spinato. Presente. Débora Franciele. Presente. Esther Matias. Presente. Fernanda Citrângulo. Presente. Flávia Pina. Presente. Okay. Giovana de Siqueira. Presente. Giovana Maria. Presente. Isabelle. João Breschiani Padilha. Presente, professora. Oi. João Felipe. João Pedro. Presente, professora. Quem? João Pedro? João Pedro. Isso, João Pedro. Isso. José Francisco. Presente. Júlia Bardella de Oliveira. Presente. Júlia Ruiz. Juliana. Presente. Oi, Júlia Ruiz. Juliana Alves. Presente, professora. Juliana de Almeida. Juliana Magalhães. Presente. Juliana Magalhães. Ok. Lara Pereira. Laura. Eu, presente. Oi, Laura. Laura Marques Barros. Presente. Leonardo. Presente. Letícia. Professora, é a Marcela aqui. A Letícia pediu para avisar que está sem microfone. Ela está mandando aqui no chat. Tá. Ok.
Peraí, você é a Marcela. A Marcela, isso. E a Letícia que mandou dizer que está no chat, é isso? Isso. Valeu, obrigada, Marcela. Marcele Barbosa. Presente. Marco Aurélio. Presente. Marcos Vinícius. Maria. Presente. Ok. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Marina Bersot. Presente. Maiara Afonso. Nicole. Presente. Paula Rangel. Presente. Pedro Miguel. Presente. Oi, Pedro Miguel. Pedro Vitor. Pedro Vitor, não. Sara Cristine. Presente. Tainara. Presente. Tamires. Presente. Vitor Malafaia. Presente. Vinícius Silva Coutinho. Professora, Vinícius pediu para avisar que ele está sem microfone. A Marcela de novo, ele mandou aqui no chat. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Vivian. Presente. Yasmin. Presente. Ariane, tá aí? Estou aqui, professora. Ok. Tá. Então, eu vou chamar dessa turma, que é a turma A, quem não respondeu antes, tá? A Nilcio, tá aí? Eu, professora, estou aqui sim. Tá, valeu. Bruna Fernandes, tá aí? Não? Ok. Isabelle Gomes, tá aí? Também não. João Felipe. Não. Juliana de Almeida Silveira. Lara Pereira de Brito. Estou aqui, presente. A Lara, é isso? Isso, Lara. Lara, valeu, Lara. E aqui ainda a Maiara, tá aí? Não. Pedro Victor. Estou aqui, professora. A gente Oi, está aluno. travando. Tá bom. Valeu. Vamos lá. Valeu. Turma B, vamos lá. Alberto Rosa. Presente, professora. Aline. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Elisa. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio Lucas. Presente, professora. Camila de Sá Rodrigues. Presente. Carolina Nascimento de Carvalho. Presente. Daphne. Presente. Daniel Visconti. Presente, professora. Dávila. Douglas. Presente. Professora? Oi, aluna. Eu não te ouvi. Você chamou Dávila? Chamei. Ok. Eu estou aqui. Tá. Douglas. Tá, nada. Eduarda. Presente, professora. Felipe, dos Guaranis. Presente, professora. Fernanda Diniz. Presente. Fernanda Maria. Presente. Gabriela Ferreira. Professora, a Gabriela pediu para avisar que ela está sem microfone, ela mandou no chat. Ok, obrigada. Giovana. Presente. Okay. Eloá, tá aí? Presente. Eloá, tá aí? Presente. Ok. Hugo Felipe. Presente. Isabela Costa Linhares. Presente. João Carlos. Presente, professora. João Gabriel. João Gabriel? Não? Presente, professora. Tá. João Pedro.
Presente. Júlia Chedid Coelho. Presente. Larissa Brum. Presente. Laura Lima. Presente. Lívia Soares. Eu, presente. Ok. Luan. Eu, professora, presente. Oi, Luan. Luísa Lopes. Presente, professora. Oi. Manuela. Da Presente. Oi. Presente. Tá. Marcela Carneiro. Presente. Marco de Bona Rezende. Presente. Maria Cecília. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana Saracino. Presente. Martin. Presente. Meire. Presente. Nathan. Presente. Paola. Presente. Patrick. Presente, professora. Paulo Roberto. Presente, professora. Pedro Henrique. Presente. Ronald. Presente. Thaís. Presente. Tom. Presente, professora. Yasmin. Presente. Augusto Mansur. Presente, professora. Ok. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Eu mandei para vocês o caso hoje. Eu mandei com o objetivo de vocês, porque na hora que eu divido vocês em sala, para vocês poderem ter acesso a todos os detalhes que vocês possam achar para poder resolver o caso, tá? Então, espera aí que eu passei Então, é a Fernanda, de 24 anos, comparece à consulta trazida pela mãe, que começou a notar uma alteração no comportamento em sua filha, pois ela se tornou uma pessoa muito mais agitada. Além disso, observou que ela está perdendo peso. Na amnese dirigida, a paciente nega alteração do apetite, que se alimenta tão bem que tem até evacuado mais vezes. Ocasionalmente, sente o coração disparado. Em uso de pílula anticoncepcional. História patológica pregressa nada digno de nota. Pais saudáveis, irmã portadora de tiroidite Hashimoto. E você nota que ela, apesar do dia um pouco mais frio, ela está com vestido sem manga, lúcida, orientada, IMC 21, pele úmida, presença de tremores finos de extremidades, tireoide difusamente aumentada, indolor à palpação, de consistência firme, elástica, não foram palpados nódulos. Olhar brilhante, sinal de Lidley presente. Presença de exoftalmia, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, frequência cardíaca 112. Né? Quais as suas hipóteses diagnósticas e por quê? Justificando, né? E partindo do princípio que a família não tem muitos recursos financeiros, quais exames você solicitaria para essa paciente, tá? E aí depois vocês já podem dar continuidade que a Fernanda foi tratada com metimazol 30 miligramas durante 2 meses. Interrompeu o tratamento quando apresentou melhora dos sintomas e normalidade nos seus exames. Retorna após 1 ano com os seguintes exames que foram pedidos pela ginecologista. TSH 0,05, quer dizer, diminuído, um T4 livre aumentado, 5 nanogramas por ml, desculpa aqui, e um TRAB positivo. Qual conduta você recomenda e por quê, tá? Eu vou agora dividir vocês em sala e eu vou dar para vocês 5 minutos para vocês resolverem esses casos, tá bom?
Então, são 67 alunos que estão aqui. Ok? Tudo bem aí? Querem alguma ajuda?